Olá, esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Que alegria podermos estar juntos, não é? Mais uma vez, mais um capítulo. Estude a Palavra de Deus, faça desse o seu primeiro momento. Se você quiser ter mais cedo o programa, é fácil, é só ir lá no YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra NT, se inscrever, clicar no sininho e você vai receber todos os dias o programa, pelo menos a informação de que um novo programa está no ar a partir da 00h01. Também você pode nos acompanhar pelo Facebook, na página da TV Novo Tempo. É muito bom poder ter tanta gente ali, tanta gente que conversa, que faz pedidos de oração, perguntas, que nos animam, sempre nos animando. Muito obrigado e um abraço a todos que estão por ali. Obrigado ao Cevisa, estamos aqui mais uma vez nesta temporada, gravando dentro das dependências do Centro Médico de Vida Saudável da Igreja Adventista aqui em Engenheiro Coelho, perto de Limeira, vale a pena conhecer. A gente anda pelos corredores aqui e encontra clientes, pacientes que assistem o programa, funcionários também, é muito bacana a gente ver tudo isso. Bom, estamos inaugurando uma segunda parte no livro de Levíticos. Esta parte aqui vai falar sobre a investidura do sacerdócio. Nós tivemos a primeira parte aqui, que falou sobre os regulamentos dos sacrifícios. Até uma parte um pouco repetitiva e tal, mas é importante para a gente saber como é que essas coisas funcionavam ali, né? E elas todas têm um reflexo, ou são um reflexo de Jesus, né? São um reflexo para trás de Jesus, né? Acontecem antes de Jesus. São o tipo daquilo que Jesus seria. E hoje, pela graça de Deus, é o nosso sumo sacerdote, foi o cordeiro, foi o sacrifício, e nós temos ampla condição de recebermos a salvação por causa disso, total condição. A menos que não queiramos, e Deus respeita isso. Mas de outra forma, se quisermos, teremos a sua graça e seremos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que importa bastante, né? Então aqui no capítulo 8, inicia a investidura do sacerdócio, vai até o capítulo 10, verso 20. Então, várias coisas acontecendo em relação ao sacerdócio. Nós vamos ver aqui a consagração de Arão e dos seus filhos, né? 4 filhos, 4 sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote. E, infelizmente, aqui vai acontecer alguma coisa com os 2 primeiros filhos. Vamos aguardar, acho que é o capítulo 10 que vai tratar sobre isso. Então, a palavra de Deus a Moisés era: toma Arão, seus filhos e as vestes, e o óleo da unção, como também um novilho de oferta pelo pecado, e 2 carneiros, e o cesto de pães asmos. Tudo isso seria utilizado para a cerimônia. Então, notem, nós estamos aqui praticamente há alguns poucos dias, não é? Da inauguração do santuário. O santuário já estava lá, estava a tenda da congregação, o altar de holocausto, a bacia, o átrio todo, não é? Os equipamentos dentro do santo e do santíssimo estavam lá dentro, não é? O candelabro, os pães da proposição, estava lá o altar de incensário também, e lá dentro do santíssimo estava a arca com o propiciatório, que eram os 2 anjos que cobriam, eram a tampa, né? Esses 2 anjos formavam a tampa da arca, e lá dentro da arca a tábua dos 10 mandamentos. Então, esta era a visão, e agora o sacerdócio vai começar. Moisés é chamado, como nós vimos aí, é chamado lá no capítulo 1, verso 1, é chamado por Deus para a tenda da congregação, onde ele estaria no Santíssimo, e de lá ele falaria com Moisés, e Moisés falaria com o povo, e tudo está acontecendo nessa toada aqui. Deus fala sobre a porção de regras sobre os sacrifícios, e agora ele vai falar sobre investidura. Vamos investir Arão e seus filhos. E fez chegar, verso 6, né? E fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água, ali naquela bacia que ficava na pia, que ficava entre o altar do holocausto e a entrada da tenda da congregação, né? Então chegaram ali, foram lavados. Aqui a ideia de lavar, da água, está sempre presente, né? A água que tem esse simbolismo de lavar, a água que tem esse simbolismo de purificar, né? O batismo é uma representação bastante clara disso, né? Quando a pessoa é batizada nas águas,
Ela morre ali, é sepultada nas águas e nasce com Cristo para uma nova vida. A água dá essa ideia de purificação. É um símbolo na realidade, né? Não é que se você passar água no seu corpo você está purificado espiritualmente, mas é um símbolo e a intenção que a gente tem. E aí Moisés o veste, né? Vestiu com a túnica, lembram-se? A túnica branca, cingiu com o cinto e sobre a túnica, as sobrepeles, que era azul, né, que tinha aqueles sininhos e as romanzinhas ali. Também em cima das sobrepeles a estola, bonita, tramada com uma rede muito bonita de fios, cingiu com o cinto, nós vimos tudo isso já, até algumas ilustrações sobre isso, e esse cinto colocado sobre a estola sacerdotal. Vem o peitoral, onde estão Urim e Tumim, são duas pedras que estão ali, mas há 12 pedras simbolizando as tribos de Israel, né? Temos também, eles vão colocar a lâmina e a mitra, o chapéu, né? A mitra em cima da cabeça, e essa chapinha de ouro estava escrito Santidade ao Senhor. Essa é a visão de todo o livro. Deus é santo. Então aqui está um homem que agora é revestido de uma autoridade para interceder pelo ser humano, não é? É a figura de Jesus. Ele intercede por nós desde 1854, conforme as profecias de Daniel. A gente entende que Jesus está lá, o Santíssimo, intercedendo por nós. Bom, a coroa e tudo mais. Então Moisés tomou o óleo e ungiu primeiro o tabernáculo. Todas as peças do tabernáculo, tudo o que havia no tabernáculo, ungiu depois o altar, todos os seus utensílios, a bacia com água estavam lá fora, também para os consagrar, o seu suporte. Ele então levou o óleo para ungir Arão, e Arão foi ungido, depois os seus filhos foram vestidos, eles também foram ungidos, foram separados para uma função específica. Eles não trabalhariam, eles não plantariam, eles não colheriam, eles estavam ali exclusivos para esse trabalho. Muitos creem que a função de um pastor é de um sacerdote, né? Na realidade, eu não creio dessa forma. Jesus, quando veio à terra, ele veio como um profeta, como um cordeiro. A função de um pastor é mais de um profeta, né? Do que de um intermediário. Não temos essa função de intermediário, porque já temos um intermediário no céu. O pastor, na realidade, tem esta visão e esse trabalho de ser o pastor, um líder religioso, né? De ser um profeta que fala da parte de Deus. A revelação está aqui, na palavra, e ele não pode sair deste ambiente aqui. Infelizmente, a gente vê vários líderes religiosos que saem deste ambiente, da palavra do Senhor, e que vão para seus próprios desejos, intenções, ideias, e nós temos mais de 42 mil denominações cristãs. Muitas delas surgiram pela diferença de ideia de pastores. Eu não quero isso, eu quero aquilo, então eu não creio. Isso daqui não é assim, é do jeito que eu penso. Então, que importância Deus dava ao sacerdote, ao sumo sacerdote, né? Que fossem seus representantes naquela época e fossem esses intermediários. Essa função terminou, mas era essa a função que eles exerciam por ali. Não é de um pastor hoje e de um pastor não é que eles exerciam também. Bom, aí vem os sacrifícios. Vem o primeiro sacrifício, Moisés coloca ele, então coordena, né, coloca o dedo cheio de sangue nos umbrais ali, nos chifres, né, do altar de sacrifício, e depois vem um outro novilho, vem um carneiro, aqui no verso 18, fez chegar o carneiro, esse primeiro carneiro, que também tem todo o seu corpo queimado, ali era uma oferta, conforme ordenado ao Senhor, e vem, interessante, o terceiro animal, que também era um carneiro, e algumas coisas diferentes vão acontecer com esse carneiro. O primeiro era para o pecado, né? O primeiro novilho era para o pecado, depois vem o cordeiro, era queimado também, como uma oferta de louvor ao Senhor, e aparece esse terceiro.
O sangue desse terceiro é usado para algumas coisas bem pitorescas. Nós já mencionamos lá atrás, porque foi a orientação de Deus para Moisés, e este sangue é usado para algumas atividades especiais na pessoa do sumo sacerdote. O sangue, na realidade, que foi tirado desse animal, deveria ser colocado na orelha direita do sumo sacerdote, deveria ser colocado no polegar direito, e a Bíblia chama de polegar do pé direito também, o artelho direito, o maior artelho direito, e tinha isso tudo um simbolismo, né? Na orelha direita vai ouvir o Senhor. É o Senhor quem deve ditar aquilo que você vai fazer. Aqui é a questão da justiça de Deus, não é? Da justiça de Deus, mover da justiça de Deus, do equilíbrio de Deus. E nos pés o exemplo, ser o exemplo por onde andar, né? Representar bem ao Senhor. Então o sangue aparece nesses 3 lugares, de uma maneira bem interessante. Terminada então essa unção, eles são solicitados a ficarem 7 dias fazendo a mesma coisa. Durante 7 dias, esse foi o primeiro, mais 6, eles deveriam repetir este processo. Então era um processo de purificação. Deus estava querendo dizer assim, o assunto não é brincadeira não, o assunto é sério. Porque aquele povo de Israel estava perdido lá no Egito. Tinha as crenças mais absurdas. Inclusive a visão que eles tinham de um sacerdote era de um semideus, não é? Era alguém que tinha poderes. Na realidade, estes sacerdotes aqui, os sumos sacerdotes, não têm poderes, né, mágicos. O que eles fazem é intermediação. Mas eles são seres humanos também e tinham que se preparar para isso. E por 7 dias a purificação aconteceu. Eu tenho certeza que aprendemos algumas lições aqui boas para a nossa vida. Vamos passar o sangue do Cordeiro aqui para ouvir o Senhor, para viver na sua justiça e para andar no bom caminho e termos bons exemplos para espalhar para os nossos amigos e aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar? Pai querido, que bonita cerimônia esta que a Bíblia nos conta, a seriedade que o Senhor tem para o trabalho, a importância de dedicarmos a nossa vida, de ouvirmos a Tua voz e praticarmos a Tua justiça através de Jesus e andarmos no caminho que devemos andar. Fica conosco, dá-nos força para isso, forças vindas da Tua graça. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, obrigado. Espero você no nosso próximo encontro. Um abraço.